Olá, bom dia, graça e paz. Pastora Sandra falando, vamos à nossa palavra de hoje. 26 de fevereiro, o tema da palavra hoje é humilhado em tua presença. O texto que eu vou ler está lá em 1 Reis, o verso 8, 27. E a sugestão de leitura para que você reflita está em 1 Reis, capítulo 8. Você vai ler do 22 ao 30 e depois do 56 ao 61, para você meditar, tua leitura do dia hoje. E eu vou ler com vocês 1 Reis 8, 27, que diz assim: Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. O magnífico templo estava terminado. A mobília, os acessórios tinham sido instalados. A arca do Senhor encontrava-se no lugar santíssimo. Então, antes da celebração do corte da fita, a presença de Deus, na forma de uma nuvem escura, encheu o templo. A enorme multidão deve ter se enchido de temor. Salomão ergueu os braços para o céu, silenciando a assembleia, e orou. Depois de uma breve menção a seu pai, Davi, Salomão fez uma belíssima pergunta retórica: será possível que Deus habite na terra? Em outras palavras, como esse templo pode conter-te? Ele sabia que, apesar de seu esplendor, o templo não poderia conter Deus, já que nem mesmo os mais altos céus poderiam fazê-lo. Embora se tratasse de uma das mais esplêndidas estruturas que qualquer ser humano já criara para honrar a Deus, o verdadeiro esplendor do templo não estava na habilidade dos construtores, mas na presença divina. Um meio de saber se você está na presença de Deus é o sentimento de humildade que a toma quando se aproxima dele em oração. Não se pode sentir vaidade e estar cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo. Você será sempre humilhada ao compreender que esse Deus digno de reverência está disposto a viver em seu interior por meio do Espírito Santo. Sabe que é tão maravilhoso a gente ler esse texto e perceber que Salomão, ele tinha a consciência, né? Foi dito pelo próprio Deus que ele construiria uma casa para o Senhor. Nós sabemos no dia de hoje que nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo, nós somos a arca, aonde no Antigo Testamento a presença de Deus era simbolizada através destas figuras para que o povo tivesse o entendimento que Deus estava com eles. Hoje, para nós sabemos que o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor escolheu morar em nós. Jesus veio, pagou um alto preço lá na cruz. E quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou. Aquela cortina que separava o Santíssimo, que só um sacerdote sem pecado poderia entrar e falar com Deus, intercedendo pelo povo, não mais existe. Essa cortina, ela foi rasgada de cima e embaixo. Todos nós temos livre acesso a Deus. Ele escolheu fazer morada em nós. Jesus, por muitas vezes, ele diz: para que vocês vão orar. E se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim,
Em outras situações, ele disse: se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, então vai acontecer. Existe uma conexão que vai além de uma simbologia, é algo real. Sabe por que que o inimigo é tão furioso para querer te destruir? Para querer trazer orgulho. Imagine uma pessoa orgulhosa na presença de Deus. E nós sabemos, não tem aquela situação daqueles dois homens que estão orando na casa de Deus e que um fala: oh meu Deus, porque eu dou o dízimo, não sou como fulano, como Beltrano. Quer dizer, ele está na presença de Deus, orando, falando, fazendo fofoca do outro para Deus e se exaltando. O outro entrou, ele nem se achava digno de erguer a sua fonte. Estava num ato de humilhação. E o próprio Jesus fala: quem vocês acham que foi ouvido? Aquele que diz: oh, Senhor, sou um miserável pecador, não sou digno, Senhor, não sou merecedor. É a oração de reconhecimento da nossa pequenez. Porém, hoje, você é. Eu fico às vezes imaginando como será que o inimigo vê o ser humano sabendo que ele foi expulso, ele não tem acesso mais. E você é uma pessoa que foi criada por Deus, sonhada, planejada, para que você escolhesse, decidisse adorar, viver para Deus, para passar a eternidade com Ele. A inveja e o ódio do coração desses demônios de querer confundir a tua mente, dizer que você não é ninguém, ou então se achar demais. Porque tem um extremo, né? Aquele que acha que não é ninguém e aquele que acha que é um Deus. Esses dois extremos, existe a ausência de Deus, porque Deus não vai habitar num templo cheio de orgulho. Você. Né? Então é humildade, é reconhecimento de quem nós somos. Somos tão pequeninos e o Senhor escolheu fazer morada em nós. Imaginar que através do Espírito Santo ele habita em nós. Nós somos casa, morada de Deus. É por isso a fúria do inimigo para destruir o ser humano, porque ele sabe. Ele melhor do que ninguém sabe. E aí o papel dele é convencer você totalmente do contrário. Ou que você não é nada, ou que você já está semideus. Que você merece, que você tem que ter o primeiro lugar, que você tem que ser honrada, que você tem que ser... Cuidado. Esses dois extremos. Deus não se agrada. Nós temos que estar consciente na presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos, Senhor, nesse dia te agradecer pela sua maravilhosa presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo tão pequeno, mesmo sendo tão falho, o Senhor me amou. O Senhor me amou. O Senhor nos escolheu. Ah, Jesus, nós entendemos que o Senhor habita em nós através do teu Espírito Santo. Queremos ser cheios, queremos, Senhor, ter uma vida transbordando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, através da leitura da palavra, da oração, do relacionamento com o Senhor todos os dias, ter essa consciência, Pai, que o Senhor habita em nós, mas que isso não é motivo de orgulho. Existem pessoas que se acham tão de Deus, que ela está caminhando por um caminho perigoso, achando que é melhor que todo mundo e tudo mais. Senhor, não permita esses dois extremos
na vida do ser humano, aqueles que nos ouvem agora. Eu sei que tem pessoas que Satanás tem martelado na mente dessa pessoa, que ela não vai conseguir, que ela não é ninguém, que nada dá certo. Senhor, eu sei o papel do diabo. Ele todos os dias ele quer trazer confusão na mente. Nós somos falhos e limitados, Pai. Vem e traz a tua cura nessa manhã. Manifesta o teu poder, Senhor. Move, Senhor, o sobrenatural. Fala, se revela, Senhor. Eu desejo que todos tenham uma experiência maravilhosa com o Senhor. Hoje nós vivemos muito mais por fé. Sabemos que o Senhor continua sim se revelando, se manifestando, porém a nossa caminhada é muito mais por fé. E a fé é você acreditar. Nós lemos a Bíblia e acreditamos na tua palavra e também vivemos à espera de que coisas vão acontecer. Elas ainda não aconteceram, mas nós cremos e através da nossa fé nós trazemos à existência essas situações. Então vem, Senhor. Entra, Senhor. Restaura, Senhor, essa casa, esse templo. Deus, que haja, Senhor, um conserto, que haja, Senhor, um temor de estar, Senhor Jesus, em humildade, se sentindo humilde, humilhada na presença. Esse humilhada não é no sentido de ser rebaixada, é no sentido de reconhecimento de quem é, sendo pequena para que o Senhor possa fazer morada, sendo humilde, renunciando o seu eu, todo o orgulho, toda a soberba, para que o Senhor se manifeste em nós. O Senhor habite, faça morada, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nesse dia, traz consciência, meu Deus, que haja consciência na vida de cada crente. Somos templo, morada de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, nesse dia, abençoando a cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.